Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? O canal tem recebido um número incrível, que nós só temos a agradecer, de relatos. Vídeos enviados pelo e-mail que está aqui embaixo. Vídeos que nós só temos a agradecer, porque eles são, sim, o combustível que move a engrenagem. Vídeos que trazem todos os tipos de experiências vividas por gente igual a gente. Os relatos que eu recebi, interpretei, procurando sempre me colocar no lugar do protagonista, embora usando as minhas palavras, fazendo de tudo para não modificar a essência. Só me enriqueceram, me fizeram realmente entender, não só saber, que na teoria a gente sabe que existem universos diferentes, vidas diferentes, e que nós somos apenas parte de um todo. Até mesmo a minha forma de apresentar os vídeos, eu sei que não agrada a muita gente, mas, embora, claro, eu quero dar o meu melhor para um inscrito, para o membro, acredito que querer agradar 100% é uma utopia. Isso não existe, os paladares são diferentes. Mas o vídeo de hoje, que vocês vão assistir agora, realmente me tocou muito forte. Por quê? Bom, só uma maneira de saber. Assista o relato até o final e você irá entender. Relato Terror, Calvário de um Advogado, parte 1. Senhor Romário, o meu nome é Niara. Só que eu vou colocar um pré-nome. Doutora Niara. Olha o orgulho. Doutora Niara. O senhor não tem noção como me faz feliz dizer Doutora Niara. Por que do DR? Doutora Niara, advogada. Mas por favor não pense que é soberba, que é autoafirmação, que é uma tentativa de me engrandecer, porque não existe, porque diploma não encurta a orelha de ninguém. O orgulho está em ser a grande conquista da minha vida. Porque desde que eu me conheci como gente, eu sonhava em ser a doutora Niara, a advogada. Eu tenho uma vaga lembrança de um filme que eu assisti, eu era criança. Eu não consigo, sabe, lembrar um nome, mas era daquele ator Richard Gere, ou Richard Gere, como uns dizem, que ele estava na China, foi envolvido num homicídio que não era culpado e foi defendido por uma advogada que foi contra todo o sistema chinês e conseguiu inocentar o seu cliente, enfrentando as pressões contrárias. Aí eu decidi, eu quero ser igual a essa moça. Só que se aquela personagem vivia numa China, que todos nós sabemos que é dominada por um poder absoluto, que o direito do povo se resume ao que o governo admite que ele possa ter, eu vivia em outro inferno. Eu vivia numa favela. Por favor, não me venha com... Não é favela, é comunidade. Porque na favela existem pessoas de bem, que pobreza não é doença, não é crime, que esse termo favela é preconceito. Não, senhor. Não me venha com essa teoria. Só pode me censurar quem mora, ou como eu, morou numa favela. Então eu peço para essa gente do asfalto, que sempre esteve na cidade, cheio de teorias, de coisa linda, pense duas vezes antes de criticar o que não conhece. Senhor Romário, na favela tem gente boa, gente honesta? Tem, e muita. Na favela tem famílias que querem o melhor para os seus filhos, trabalhadores esforçados, que moram ali porque não tem condições financeiras de morar em outro lugar? Claro que tem. Poderia existir uma comunidade numa favela?
Na teoria, sim. E de repente até já existiu no passado. Mas hoje não. Favela. Que tem pessoas do bem, mas é dominada por bandidos, por facções, por criminosos. E o senhor não tem noção, espero que o senhor nunca tenha morado numa favela. Apesar de, ao ver o senhor se colocar, a gente percebe que o senhor tem um certo conhecimento, não sei se teórico, mas também não vem ao caso. Mas, seu Romário, quem nunca foi obrigado a pagar gás mais caro, internet mais cara, em viver com medo, do nada ver gente invadindo sua casa, criminosos, armados, muitos que cresceram com você e com o passar do tempo viraram nada. Pobres coitados, sem futuro, marginais, só porque estão com uma arma potente na mão, sabe? Se sentem com status, com poder. Horrível, senhor. Agora, pior ainda, para uma menina, para uma mulher. E ainda mais insuportável, torturante, para uma moça que sonha em ter uma vida normal e não aceita se deixar seduzir por aquele status que oferecem, porque lá está ao lado de um bandido da moral, a moça. É uma menina que não aceitou drogas, bailes funks, não por se sentir melhor, apenas não era o ambiente que ela queria. Só que, para aquelas criaturas que se escondem atrás de uma arma poderosa ou são valentes em grupos, aquela menina não tem querer. Ou dá ou desce. Aquela menina que tenta levar a sua vida virar snob. Quem ela pensa que é para endurecer e não querer dar para mim, que eu sou fulano? É assim, senhor. E se você não ceder, você não terá muitas chances de chegar à fase adulta. E se você ceder, as chances serão menores ainda, mas pelo menos a sua família não é hostilizada. Eles se acham, bom, para piorar, engraçado, né, seu Romário, no passado, eu lembro, minha mãe, minhas tias, sabe, suspirando pelos galãs. Quem eram eles? Era um Brad Pitt? Era um Tom Cruise? Um Harrison Ford? Sabe, homens que a gente sabe que são imagens, são personagens, mas que vendem a força, o poder, mas vendem um lado admirável. Mas na favela não. O ídolo na favela, o tesão masculino na favela, é o vagabundo cheio de tatuagem, sabe? Aquele que fica com o cigarrinho do capeta, aquele que fica cheirando aromas que gente que quer manter a saúde não cheira, aqueles loucos que não têm apego a nada. São esses os meninos da favela. E o pior, que as burguesinhas, as filhinhas de papai que moram nas coberturas, elas sobem a favela para dar para esses caras de graça. Porque elas acham que isso é ser da vanguarda. Aí pensa, na cabeça desses que não tem cabeça, porque eu não vou dizer, não é essa coisa de o que eles consomem torrou o cérebro. Não, para torrar o cara tem que ter cérebro. Então, dar para eles é obrigação e uma razão da mulher se orgulhar. Consumir aqueles produtos com ele é ser parceira. Ir pro baile funk para ele poder mostrar a mulher como um troféu é dever. Aí o senhor pode me perguntar, e eu, com toda a minha vontade de ser alguém, cedia a essa pressão? Olha, talvez o senhor não me fizesse essa pergunta porque o senhor ingênuo não é, mas se alguém pensou em perguntar, bom, eu respondo contando aquela piadinha, sabe? Você vem num beco
Está comentando com um amigo que estava naquele beco, surgiram 4 sujeitos gigantescos, armados, e disseram, ou dá ou morre. Aí o amigo pergunta, e você deu? Você responde, não, eu morri. Por aí, seu Romário. Infelizmente, eu queria posar aqui de heroína, mas a vida na favela não é assim. Eu resisti da forma que podia resistir. Graças a Deus, não me deixei dominar pelas drogas, não me tornei dependente. Mas quanto ao resto é algo não que eu me envergonhe, não que eu queira esquecer, não. É um caminho de brasas que eu tive que trilhar. Mas eu não desisti, senhor Romário. Eu batalhei. A minha pior fase foi a que deveria ser a mais bonita, dos 13 aos 16, que eu era uma menina, uma mulher em formação, sabe? Toda bonitinha, toda desejável. Ali eu virei escarradeira de marginal. Mas com o tempo você vai ficando velha, as novinhas vão chegando e eles te deixam em paz. Pelo menos eu cumpri o meu calvário com sequelas, mas nada que pudesse frear a minha vontade de prosseguir. Eu batalhei, eu fiz o fundamental, eu fiz o ensino médio, eu entrei para uma faculdade, se é que aquilo pode ser chamado de faculdade, é uma fábrica de diplomas, que botam pessoas em toneladas ali, jovens idealistas, ingênuos, acho que só para fazer propaganda, olha o pobre na faculdade, porque a gente sabe como funciona. Aí jogaram um empréstimo no meu colo, um dinheiro a juro absurdo que eu teria que pagar depois de formado. Agora pensa, você é formado num nível que não aprende absolutamente nada, não está preparada para encarar o mercado, conseguir um bom emprego e já sai com uma dívida. Essa é a realidade de uma menina da favela. Aí se alguém disser, não, mas eu conheço a fulana que não passou por nada disso. Toda unanimidade é burra. Existem exceções, mas infelizmente raras, longe de serem a regra geral. Mas quando eu consegui descer para o asfalto, eu olhei para trás e agradeci a Deus porque eu sobrevivi, diferente de muitas amigas minhas que tiveram destinos talvez ainda piores do que aquilo que a gente enfrentou. Mas, cara, aquilo que enfrentou, muitas delas curtiam toda aquela, não sei nem dizer, atmosfera de glória, de ser as rainhas da favela. Mas com certeza, quando a realidade chegou, se é que ainda sobrava um pouco para elas entenderem, ia ter sido triste. E eu saí caminhando. A vida, o senhor fala que apronta. Mas não, porque é uma menina da favela, porque na favela é diferente. Na favela, ao nascer, a menina já percebe que a sacanagem está pronta. Mas aí apareceu na minha vida um professor. Eu vou chamá-lo aqui de Gabriel, não por coincidência. Porque aquele homem, para mim, foi um anjo na terra. Foi aquela criatura que primeiro me assustou, que a proposta, quando é boa demais, a laranja madura na beira da estrada, a gente já calejada, aí eu pensava, nossa, só que me faltava agora era um velho parado me encantar, tentando me seduzir com propostas, da mesma forma que aqueles marginais agiam ao me vender o status de ser rainha do morro. Mas graças aos meus mentores do bem, Gabriel realmente é um anjo que finalmente entrou na minha vida para me salvar. Doutor Gabriel, advogado, professor. E ele caiu de paraquedas lá na minha faculdade, mais um, porque nessas faculdades que abriram as portas assim a toque de caixa,
recebendo autorização de MEC, de governo, disso e daquilo, sem a gente saber qual foi o critério. Professores chegavam e saíam, olha, numa velocidade maior do que homens em camas de profissionais do calçadão. E Gabriel me deu aula por 2 meses. As aulas dele eram cansativas, era uma coisa assim, sem... Ai, o cara era chato. Bom, a maior parte dos professores ali sabiam chegar e dizer, olha, a matéria é essa, consultem, depois nós vamos fazer uma prova. Era uma coisa mais ou menos nesse nível, é absurdo. Absurdo. Mas numa bela noite ele chegou e disse que era sua última noite, agradeceu, aquela coisa toda, disse que compromissos o impediam de continuar. Aquele papo que eu acho que a gente quer daquela, deve falar isso para todos. Só que no final, antes dele sair, ele chegou na minha carteira assim e disse, Niara, eu quero falar com você no final da aula, eu espero no refeitório. Senhor Romário, eu juro que eu gelei, imagina. Eu estava com 20 anos. No meu primeiro ano de curso. Imagina, mas 20 anos no primeiro ano, tá pensando que é fácil chegar lá, vindo da favela? Aí me aparece um homem de 50 anos, cabelo branco, sabe, aquela barriga de happy hour, um brancão com os olhos azul desse tamanho, mas ele era tão estranho que o azul dos olhos não podia ser considerado uma beleza. Com as unhas assim cheias de nicotina. Mas eu fui. Eu era um professor. Cheguei no refeitório, ele estava me esperando. Perguntou se eu queria comer alguma coisa, beber alguma coisa. Eu disse que não. Ele me olhou, por favor, você deve estar com fome. Pode aceitar. É de coração. Eu pensei, que mal vai me fazer. Eu pedi um lanche que foi a melhor refeição que eu consegui nos últimos meses. Ele só olhava. Deixava eu comer, eu tentava me controlar, mas não dava, aquilo me dava prazer. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu tenho uma proposta para você. Pronto. Aquele lanche fez assim, eu olhei assustada. Que proposta, professor? Eu tenho um escritório. Pode ter certeza que eu sou melhor advogado do que professor. Eu sei que o trabalho que eu apresentei aqui foi terrível, mas eu vim para cobrir um amigo, até que aparecesse outro substituto daquele que foi embora, sabe? Me colocou aquela zona toda, que era aquilo que a gente chamava de faculdade. Mas o meu escritório, ele costuma contratar jovens. A história não batia de mas eu estou no primeiro ano. Ele disse, porque nós queremos jovens que realmente estão cursando o direito, pensando em ser bons advogados, que é o que você me passou. Aí não me pergunte como eu sei. Um dia, quando você tiver o tempo de profissão que eu tenho, você vai entender. Eu até peço desculpas, eu investiguei a sua vida, eu pesquisei a sua vida, eu olhei pra cara dele, eu digo, mas mais um bandido, meu Deus, que vai devassar minha intimidade. Mas eu só ouvia. Aí ele simplesmente disse, você está no perfil de crianças que eu quero ajudar, lógico, querendo algo em troca. Eu pensei, grande novidade. A proposta é a seguinte. Você vem trabalhar no escritório. Continua aqui, nesse circo, para ter o diploma. Mas vai aprender o que é ser advogado na prática. Eu te livro desse financiamento absurdo que você não terá como pagar. Mas eu quero a sua palavra, que ao se formar, que ao estar com a sua OAB na mão, você irá me retribuir
trabalhando 3 anos no meu escritório, remunerada. Não será uma dívida financeira, será uma dívida moral, um reconhecimento. Senhor Romário, a proposta era tão boa, mas tão boa que era inacreditável. Oi, a gente vem calejado. Aí ele olhou para mim e disse: você tem alguma pergunta? Eu digo: o senhor é casado? Ele deu uma risada. Por quê, menina? Bom, você quer a minha capivara? Ele disse. Eu estou no meu 2º casamento. Eu tenho 2 filhos quase da sua idade no 1º casamento. Agora tenho uma filhinha pequena. Tenho essa cara aqui, sim, de muito trabalho, por fumar demais, acho que as minhas unhas mostram, né? E de ter começado num primeiro happy hour e hoje está meio assim, dependente de uns goles a mais. Não sou gay, não sou pedófilo, não sou tarado. E mesmo que fosse, não misturo o pessoal com o profissional. Então, quem está aqui é o Dr. Gabriel, oferecendo trabalho à futura doutora Niara. Senhor Romário, eu não acreditei, mas eu fui. Quando eu cheguei naquele escritório, ele era, vou dizer, gigantesco, mas muito bem montado, cheio de salas. Eu percebi que tinham 4 salas que eram salas dos advogados. Cada advogado tinha uma espécie de assessor, um estagiário. A sala do Dr. Gabriel não era tão maior que a dos outros advogados, mas dava para perceber que tudo girava para o oceano. E tinha uma sala maior, cheia de gabinetes, com computador, com tudo ali, com os funcionários, todos eles estudantes de direito, todos eles na minha idade. Conversei com meus futuros colegas, eles disseram: seja bem-vinda, se você ainda não está acreditando é normal, nós também não acreditávamos, mas 2 daquelas salas ali são de advogados que um dia foram iguais a nós. E outros tantos já não estão trabalhando mais aqui, porque já seguiram suas carreiras solos. Bom, quando me falaram o salário, porque, seu Romário, na época, para manter meus estudos, eu fazia faxina. Não me envergonhe, muito pelo contrário, aplaudo aos profissionais da faxina. Me davam dinheiro que eu podia me manter e manter a minha kitnet no asfalto. Eu saí da favela. Eu vivia cansada, mas eu tocava a minha vida. E o salário a mim oferecido, olha, eu teria que fazer faxina 25 dias por mês, a média aí de 12 horas por dia, para ganhar metade. Era um salário muito bom. Mas, claro, que o trabalho era pesado. E a gente era cobrado. Mas, senhor Romário, ali eu respirava advocacia. Ali, na verdade, eu aprendia o que de fato era advocacia. Com certeza, foi a confirmação que o direito é a minha vida. Eu seria 100% uma advogada feliz. Não fosse um pequeno detalhe. A minha mãe sempre frequentou centro de Umbanda. Mas da linha branca, da linha pro bem. E a minha mãe era radical em conceitos morais. Aí o senhor pode perguntar, mas o que eu fiz dos 13 aos 16, a minha mãe aprovou, não aprovou? Na verdade, a minha mãe dizia para eu ter resignação, que eu não estava me vendendo
a um mundo podre. Eu estava tentando sobreviver nesse mundo. Só que dentro da moralidade que a minha mãe me passou, não me cabia aceitar, embora soubesse que era lei, que é direito, que todo cidadão tem direito a um advogado de defesa. E que a obrigação do advogado é defender o seu cliente, mesmo sabendo que fosse o maior vagabundo da face da terra. Eu, além do que eu aprendi da minha mãe, eu pensava, vou ter que defender, quem sabe, um daqueles que escraviza a minha gente lá na favela. Olha, era um conflito que só sabia crescer, só sabia crescer, só sabia crescer. Não tinha como. Mas eu fui levando. Fui levando, o tempo passou, até o dia que eu me tornei bacharel em Direito. E fiz a prova do OAB. Eu estava tão bem preparada que eu achei a prova fácil. E era o terror da maior parte dos bacharéis recém-saídos das fábricas de diplomas. Eu fui na sala do Dr. Gabriel. Ele me deu os parabéns, principalmente por eu ter mostrado que ele não se enganou, me elogiou como funcionária e perguntou para mim se ele podia contar que eu iria permanecer com ele. Mas deixou claro, não é uma cobrança de dívida, não. Porque eu faço aquela apresentação no momento que eu conheço a pessoa, porque eu não sei exatamente com quem eu vou lidar. Mas aqui, agora eu estou vendo se eu posso falar, uma filha. Então, como pai, eu te pergunto, você quer continuar? Se não quiser, você já fez valer um investimento, pode seguir sua vida. Aí eu disse para ele, esse meu lado moral, que talvez me impedisse de ser a advogada que ele esperava. Ele ouviu, disse que não seria problema. Tudo na vida segue o seu curso para o mar, ele falou. Eu disse, bom, doutor, se o senhor acha que isso não é um empecilho, claro que eu fico. Ele sorriu, levantou, eu levantei também. Ele esticou a mão assim, bem-vinda, doutora Niara. Nossa, eu apertei a mão dele. Ele me deu um abraço e falou, pode contar comigo por que quiser, minha querida filha. Aquele cara não existia. Aquele cara realmente tinha um escritório de sucesso, mas merecia, porque ele ajudou muita gente, eu inclusive. Aí, fiquei na minha sala. Eu era uma advogada com placa, doutora Niara, uma estagiária, com uma equipe trabalhando para mim. Quando eu entrei, eram 4 salas de advogados. Quando eu me formei, já tinham 8. Uma delas era minha. Pegava pequenas causas, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. E lógico, seu Romário, acho que eu não preciso nem dizer a vida que eu tive que enfrentar. Eu não me formei em Direito, eu não tirei a minha OAB para ser advogada de família, para cuidar de ações fundiárias, advogada tributária, não. Nada contra. Mas eu era uma advogada criminal. E olha, nos meus primeiros casos, eu fui muito bem. E também me sentindo bem por eu acreditar nos meus clientes. Podia até ser que eles estivessem me mentindo. Inclusive, me deu prazer, porque quando eu perdi a causa, ele foi condenado, eu fiquei muito mal. Mas depois eu descobri que aquele cretino cometeu um dos maiores delitos, uma das maiores falhas que um sujeito na situação dele podia cometer. Porque você pode, estando ali,
mentir até para Deus, mas não minta para seu advogado. Essa é a regra. Ele mentiu para mim, perdeu e foi pagar a pena que devia. Mas daí surgiu, sabe, na imprensa, nada assim porque era uma menina pobre. Não tão pobre como eu fui, mas era de bairros periféricos. E que foi atacada, violentada e assassinada por um monstro. Um crime hediondo com várias testemunhas. Ele era um monstro. Na minha concepção, olha, perpétua no inferno seria pouco. Porque além de não suportar esse tipo de crime, eu me colocava no lugar da vítima. Foi quando o Dr. Gabriel me chamou na sua sala, me jogou o processo, perguntou se eu tinha ouvido na mídia, cara, que todo mundo tinha tomado conhecimento do caso Marina. Eu disse, sim, senhor. Então, boa sorte. Esse caso é seu. Eu perguntei, como esse caso é meu? Bom, você deve saber que o nome do acusado é Marcelo. Ele tem 32 anos, é ferramenteiro, mora no mesmo bairro de Marina. Eles se conheciam e que ele cometeu o crime com o acusado na frente de várias testemunhas, inclusive policiais. Eu só escutava. Eu não queria ouvir o que eu ouvi. No final, veja o que pode fazer. Marcelo é o seu novo cliente. Senhor Romário, eu desmoronei. Eu não queria acreditar. Poxa, depois de ter aberto meu coração com ele, logo na minha formatura, dele ter demonstrado que entendia o meu lado, chegar com uma proposta daquelas. Olha, senhor Romário, eu vou lhe dizer, não é complexo de vira-lata, não. São as cicatrizes da vida. Mas quem vive onde eu vivi, quem passou pelo que eu passei, costuma ter uma máxima que, por melhor que seja, mais cedo ou mais tarde, a pessoa vai te decepcionar. Eu até então tinha certeza que Dr. Gabriel, meu patrão, que chegou a me chamar de filha, jamais cairia na vala comum. Eu não conseguia aceitar. Eu ficava imaginando, seria por dinheiro? Quanto esse homem não recebera para defender esse fascínio, esse tal de Marcelo? Mas não combinava. O Dr. Gabriel, claro, tinha um escritório, ele precisava manter, ele pegava muitas causas complicadas, era um homem procurado, era um homem que tinha resultados maravilhosos, principalmente quando a questão ia para júri popular. Claro, ele me via como funcionária, de repente ele esqueceu, mas aquilo ali eu ficava olhando para ele assim. Mas era impressionante, senhor Romário. Aquele homem parecia que conhecia a alma da gente. Ele olhou nos meus olhos e disse: doutora Niara, minha querida Niara, eu não esqueci o que você me falou no dia que entrou na minha sala para decidir o seu destino aqui no escritório. E o que eu lhe falei naquele dia eu falo agora. Você tem todo o direito de não aceitar. Eu vou respeitar. Você irá levantar, sair da minha sala, entrar na sua. A vida continua.
Eu não vou abrir mão da sua capacidade profissional por causa de um não. Mas eu peço, por favor, que pense antes de responder. Porque você está diante da sua grande oportunidade para mostrar, não a mim, não à sociedade, mas a você mesmo, se realmente está apta para ser uma boa advogada. Então, Romário, eu saí daquela sala, eu fui para minha, chamei a minha assessora, dei uma olhada na minha agenda, claro, cheio de compromissos, porque aquela ducha de água fria eu recebera no primeiro instante que eu entrei no escritório, naquela fatídica manhã. Mas os assuntos pendentes, não que não fossem importantes, mas não eram assim de vida ou morte, não tinham prazos vencidos, nada. Eu simplesmente pedi que a Silvia, a doutora Silvia, simplesmente transferisse todos os meus compromissos para a semana seguinte, segunda-feira. Ela olhou para mim: a senhora está bem, doutora? Eu digo: estou. Por quê? Não, desculpa a intromissão, mas eu estranhei, a senhora nunca cancelou um compromisso, a senhora sempre é a primeira a chegar, a última a sair. De repente a senhora chega para mim e diz para eu cancelar sua agenda, transferir tudo para segunda-feira, sendo que hoje é quarta. Eu só olhei para ela e disse: minha querida, minha amiga, minha mão direita, a gente está junto há muito tempo, tu sabe que nós somos mais do que colegas de trabalho, que a nossa relação vai além de chefe. Vai muito além de chefe e assessor. Eu prometo explicar tudo para ti, mas hoje eu não tenho condição. Só peço que faça o que eu estou te falando. Ela diz: não, claro. É minha obrigação, eu vou fazer, mas eu quero deixar claro. A senhora não precisa me explicar nada não, mas se precisar de ajuda, eu digo: obrigado, minha amiga. Eu sei que eu posso contar com você. Entrei, sabe? Fui na minha sala, ligada no módulo zumbi, peguei minha bolsa, saí, passei por todos no escritório, ninguém entendia nada. Não só os assessores ali, não. Tinha até outros advogados que estavam me aguardando, pois tinham que conversar com o Dr. Gabriel, ficaram todos atônitos. Desci, peguei meu carro, não era zero, mas era meu, e fui para casa. Fui pro meu apartamentinho, meu cafofo, que eu aluguei, mobiliei do meu jeitinho. Detalhe, aluguel esse pago pelo escritório. O senhor Romário não sabia o que pensar. Eu não sabia o que pensar. E aí vem aquele ditado, né? Você pode sair da favela, mas a favela não sai de você. Diante daquela dúvida jogada no meu colo, no 6º andar de um prédio comercial luxuoso, numa zona nobre da cidade, eu, moradora do asfalto, mas com alma na favela, descobri a única alternativa que me restava. Era subir o morro e ir conversar com a minha mãe. Olha, foi uma coisa assim que eu fui de encontro, fui contra o que eu tinha determinado para a minha vida, porque eu tinha dito que só em último caso eu iria voltar àquele lugar. Por tudo, pelo ambiente. Porque quando a gente entra assim, parece que a atmosfera muda, o ar fica carregado, parece ficar mais poluído, a sujeira toma conta.
Não é a pobreza, não é a humildade do povo honesto da comunidade, não é a pobreza de espírito, é a pobreza financeira, é tudo ali. Aquelas ligações, aqueles fios, aqueles gatos, aquele emaranhado. Ah, mas isso tem nas cidades também? Tem, aqui no Brasil tem, mas é uma coisa mais carregada. A forma das pessoas te olharem, não a forma delas vestirem, isso é de menos, a forma delas te olharem. Aí, claro, eu fui de táxi. Cheguei e peguei um mototáxi para subir o morro. Porque não dá para ir a pé. Nem na época que eu era mais jovem e que era dali, a gente conseguia. À medida que a moto ia subindo, eu percebi o peso da energia daqueles olhares, daquelas armas apontadas para mim. Sabe, as perguntas que voavam, quem é, quem foi, é a fulana, nossa, olha como ela tá diferente, sabe aquela coisa toda. Aí, vendo, descendo assim, eu via figuras de mulheres com a minha idade, assim, olhando para mim. Aí eu tentava lembrar daquele rosto, de repente, nossa, é ela. Uma amiga de juventude, que estava virada no nada. Meu Deus. Aquelas crianças na rua, uns jogando bola, outras meninas brincando, eu pensava no futuro que elas iam ter. E de repente eu via meninos brincando com elas, eu imaginava quando vai acontecer o momento que os destinos e desejos irão se separar. Tudo aquilo era um inferno, eu não queria passar por aquilo, eu não queria passar por aquilo. Mas finalmente eu cheguei no portão da minha casa. Eu e minha mãe, a gente tinha uma ligação grande, eu não abandonei a minha mãe. Ela ia muitas vezes da minha casa, ela dormia lá em casa, ela tinha um quartinho até reservado para ela. Eu pedia, mãe, vem pra cá, vem morar comigo. Ela dizia que lá não era o lugar dela, que ela podia ficar quietinha no canto dela, que ela tinha conquistado aquele direito. E que da mesma forma que eu não podia ir morar com ela por razões que ela entendia, ela não podia também descer o morro e morar comigo. Mas nós éramos amigas, muito amigas. E lá, na favela, ela não tinha telefone, porque não fazia questão. Primeiro que se tentasse colocar um fixo, teria que pagar a ligação para a facção, e era caro o telefone. E segundo, para ter um celular, o sinal da internet não chegaria nela, sem ela pagar a taxa também. Ela preferia não pagar nada, ela ficava no canto dela, vivendo na vida dela. Minha mãe era uma mulher impressionante, porque ela tinha paz. E era respeitada por ser quem era dentro da Umbanda. Então mesmo os poderosos chefões preferiam conviver harmoniosamente à distância do que mexer não com ela, mas com o que ela poderia representar. Cheguei na frente da casa da minha mãe, estava ela na porta me esperando. Aí quando eu desci, era um barraco, era tudo geminado. Mas o dela ajeitadinho, com alvenaria, eu inclusive paguei um material de construção que com certeza saiu bem mais caro do que pessoas de poder aquisitivo muito maior pagam no asfalto, porque tinha que chegar até lá em cima, tinha que pagar taxa disso, taxa daquilo, mas tudo bem, eu podia pagar, eu melhorei um pouco a casinha da minha mãe. Ela tinha o arzinho condicionado dela, ela tinha um quarto bem montadinho, tinha uma cozinha e é o que bastava para ela. Um bom banheiro, o quartinho e a cozinha. A sala ali era mais uma sala para receber, digamos assim, clientes, que dava muitas consultas. Aí quando eu cheguei, ela veio, me olhou. Eu nunca tinha prestado atenção assim, de como a minha mãe me recebia, se era com um abraço, se era com um beijo, né? Não, era uma coisa tão natural que eu já ia entrando, já, claro, com aquele calor, já ia na geladeira, pegava coisa e perguntava a outra, e ela já vinha com, sabe, aquela coisa assim de encontro de mãe e filha, mas não aquele encontro de, ai, que saudade há quanto tempo, não, aquela rotina normal. Mas o que eu conseguia lembrar é que ela não estava agindo de uma forma que eu estava acostumada.
Ela veio e me deu um abraço. Ai, que abraço gostoso, como eu estava precisando daquele abraço. Ela me olhou, eu já estava preocupada. Por que você demorou tanto? Bom, em se tratando de quem era, eu disse: mãe, a senhora sabia que eu estava chegando? Ah, claro, filho. Desde o primeiro momento que você pediu a minha ajuda, eu digo: mas mãe, que momento foi esse? Ué, quando o seu patrão colocou aquela pasta na sua frente, dizendo que Marcelo era seu cliente. Eu olhei para minha mãe e digo: mãe, mas que é isso? Não é nada. É algo que faz parte da nossa família. E com certeza você seria uma herdeira natural, eu poderia passar para você, mas logo eu percebi que a sua vocação era ser advogada. Aí eu quis dar continuidade, sabe? Eu já queria a resposta. Ela: não, mas vamos com calma. Entra. Tire esse peso, essa energia que está te moendo por dentro. Não entre com ela na minha casa, por favor. E volte a ser a minha filhinha. Vai na geladeira, eu já deixei lá o refrigerante que você gosta, já fiz o salgadinho, tem um cafezinho na garrafa, tem isso, tem aquilo. Eu só olhei para ela e disse: o que eu vou fazer o dia que eu não tiver mais a senhora? Ela me disse: dê tempo ao tempo. Deus só alarga a goela depois que os dentes caem.